A todo mundo, Marcelo Fritz aqui. A gente está dando continuidade aqui a uma live com os concorrentes da 19ª edição do Prêmio Atabaque de Ouro. A gente teve um problema técnico, caiu, mas vamos voltar agora. O nosso entrevistado de hoje é Rômulo de Xangô, que é um concorrente, né? Que é um concorrente. Falar um pouquinho da sua trajetória e da sua história, né? Como é que tá as perspectivas aí para o Prêmio Atabaque de Ouro? Deixa eu convidar ele aqui Voltei, novamente. Entrou? voltei, deu algum problema técnico. Deu algum problema técnico, né? A gente recomeçou, não é isso? Eu acho que sim, Marcelo, daquele deu como encerrado. Bom, a 19ª edição do Prêmio Atabaque de Ouro, ela vai acontecer no dia 7 de Setembro. setembro, na quadra da Portela. É a 19ª edição. O Prêmio Atabaque de Ouro é conhecido como o maior encontro de corimbas do Brasil, que é um prêmio que foi criado, né, em 2005 por mim, para que a gente possa estar fortalecendo aí esse movimento dos festivais. E o Rômulo, que já participou do Prêmio Atabaque de Ouro, já foi campeão dos campeões, então eu estava na pergunta para que ele pudesse falar um pouco sobre a sua trajetória, né? Ele que começou aí a fazer curso com Afonso de Xangô, ele estava começando a introduzir, deu um corte, mas vamos lá, Rômulo, fala de novo para a gente. Voltando, aí eu comecei a estudar com o Marcelo, com o Afonso de Xangô, né? Ele me ensinou a tocar tabaque, aí eu comecei no terreiro a tocar, e aí depois, mais pra frente, eu conheci o Zé, né? E aí eu comecei a engatar nos festivais. Então eu comecei em 2012, eu dei uma parada, uns 7 anos, e voltei. E fui ganhar meu primeiro título, Marcelo, em 2021, cara. Eu me lembro até hoje uma cantiga especial do Caboclo Pantera Negra, que era o caboclo do pai Edivander, né? Festival do Edivander. E, pô, aquele ano foi emocionante pra mim. Depois eu comecei a acumular um monte de segundo lugar. Eu perdia pro Zé, eu perdia pro Varanda, eu perdia pro Edivander. Porque na época que eu comecei, eu enfrentava as feras, né? Eu conheci Afonso, Mano Lopes, Valdir de Oxalá, essa turma toda fera aí, e já e ainda disputava Edivander, ainda disputava Varanda e outras feras aí, né? Então, até eu ganhar o festival, que eu ganhei o festival mesmo em 2022, com Vovó Maria Conga, que depois foi para Tabaque de Ouro e veio a ser campeão, né? Cara, então o primeiro festival que você ganhou, você foi para o Prêmio Atabaque de Ouro. Fui para o Prêmio Tabaque de Ouro e ganhei. E qual foi o primeiro Prêmio Atabaque de Ouro que você foi? Então, eu comecei no Tabaque de Ouro, eu estava até fazendo as contas aqui, mas qual foi o ano que a gente não teve por causa da pandemia? Eu acho que foi em 2020, né? 2020. Então, em 2019, a gente ficou em segundo lugar com Maria do Balaio, né? Eu já cantei com o Zé nesse ano, o Gambambala lá, tava lá, acho Foi que na foi a Grande Rio. Alcione, na Grande Rio. Depois, nós ganhamos com o ponto da Inhançã, eu também cantando com o Zé, né? Ó, o O, Carlinhos aí, que é o assessor especial, dizendo aí 2020 foi o ano que não teve o Prêmio é, Atabaque de Ouro. Sabe Batucada tá, tudo, Carlinhos. Batucada tá atenta ali. Depois, em 2023, que eu fui campeão, levei também melhor letra, campeão de título, melhor torcida. 2024 bateu na trave. Exu Pimenta bateu na trave, mas ganhei também melhor intérprete, melhor torcida, né? Então, assim, tô vindo desde 2019 ali, primeiro, segundo, primeiro, segundo. Então, assim, tenho que fazer bonito esse ano, no 19º, então estou me preparando. Estava aqui, ó, me preparando para a live e olhando meus filhotes aqui, ó. Mas como é que é ir para o Prêmio Atabaque de Ouro no primeiro da sua estreia você ganhar? Como é que foi? O que você fez de diferente? O que tinha além da cantiga, né, da vovó Maria Conga, né, do nosso o Leandro, né, que é o compositor dessa música, né? Que é uma Isso, música Leandro e linda. Monique, Leandro e Monique. isso. Estão sumidos, né? Saudade do Estão. Leandro e Monique. Tá sumido, mas a caneta continua afiada. A Monique tem composto canções maravilhosas, coloca no TikTok, coisa maravilhosa. Então, quando eu fui para Tabaco de Ouro a primeira vez, o Zé, já nos festivais, Marcelo, para eu enfrentar Edivander, Varanda,
Genário de Xangô, esses caras que já estavam naquele meio há muito tempo, eu tinha que fazer algo diferente nos festivais. Então eu sempre levei muita coreografia, eu sempre coloquei cenografia, papel picado para o alto, e o Zé falava, garoto, você tem que fazer algo diferente, senão você não vai arrumar nada. E assim eu comecei, e eu ia segundo, terceiro, até eu bater na trave. Então no Atabaque de Ouro, eu tinha que impulsionar tudo isso, né? Então, o meu terreiro, que é a Tulac, né? Os meus irmãos talvez não estejam aqui, porque hoje tem trabalho lá no meu terreiro, né? Então tá todo mundo na gira lá. Então, o meu terreiro, minha mãe de santo, a Dani, ela preparou uma coreografia maravilhosa, a gente fez efeito especial, tirava a camisa, botou uma bananeira lá que tinha na música no palco, 7 pretas velhas misturando um pouco de... Eu gosto muito disso, misturar encenação com dança, né? E, cara, aquilo ali abrilhantou, e a força da torcida, quando eu soltei aquele refrão que todo mundo cantou, fogos estourando, aquilo me arrepia até agora, se só de falar já me arrepia, né? Eu assisto um vídeo no TikTok, eu fico doido. Então, assim, o Atabaque de Ouro é isso, ele é o Oscar da Umbanda, simplesmente, entendeu? Então, quando você chega ali, é como se você estivesse no maior festival do mundo, né? Porque a sensação que você está ali é a sensação disso, de você estar entre os melhores, e você tem a obrigação, pelo menos, de levar uma apresentação bonita. Ao Zé falando Paulo Barros da Umbanda, me botaram esse apelido de tanta coisa que eu invento. Eu invento fogueira, eu invento a lua, eu invento uma porrada de coisa, e eu adoro fazer isso. Aliás, você está devendo, né? Porque ano passado falou que ia botar um prêmio para cenografia, não colocou, mas nós vamos lá. Já estou me preparando, porque eu Já já estou tem classificado por mais 20 Atabaque de anos. Ouro, já tem prêmio demais. Aliás, o que você acha de todos esses prêmios, né? No Prêmio Atabaque de Ouro, a gente começou com aqueles prêmios tradicionais de festivais, que é o prêmio para o melhor corimbeiro, né? O prêmio para o melhor intérprete, é o prêmio para a melhor letra, né? Sempre tem alguns prêmios assim. Então a gente, a princípio, começou com esses tradicionais, mas como o Prêmio Atabaque de Ouro ele veio para inovar, e ele veio para, de uma certa forma, incentivar, eu falei, cara, eu acho que se a gente criar um prêmio para as roupas, né, para o figurino, a gente vai, e aí, de fato, né, a gente tem ali, né, muitas roupas feitas à mão, de forma artesanal, tem cada história muito interessante sobre o figurino que se apresenta no Prêmio Atabaque de Ouro, que quase sempre é um figurino totalmente diferente apresentado quando a música disputa em algum festival, correto? Correto. Então, eu acho que esses prêmios, para os concorrentes, ele deve servir como incentivo. Eu, por exemplo, vou dizer a minha opinião, tá? Eu, quando eu vou para Tabaque de Ouro, eu vou para disputar todos os prêmios. Então, se tem o prêmio de figurino, eu faço questão de botar um bom figurino. Tem ano que eu alugo figurino, né? Ano passado eu levei o maquiador, né? Tudo que tiver concorrendo lá no Tabaque de Ouro, eu quero tentar ser o melhor. É claro que eu não vou ganhar tudo, mas quando eu somo tudo isso, dá muita força na minha apresentação. Entendeu? É claro que a gente vê, principalmente os grupos que vêm de fora, é engraçado, eles conseguem fazer a questão de figurino, a questão de maquiagem, cara, eles são muito fortes nisso, é uma cultura diferente, é muito maneiro. Originalidade, né? Hã? Trazer uma originalidade dos seus estados, né? Exatamente, a gente tem aí a Janaína, foi no festival lá em Volta Redonda, cara, faz um trabalho maravilhoso, uma coreografia linda de chorar, os grupos do Rio Grande do Sul, o grupo do Amapá. Então, assim, a gente aqui do Rio de Janeiro não pode ficar para trás, porque tem muita gente que está acostumada, vai pro festival e nem leva coreografia. Ah, não quero coreografia, não quero coreografia. Outros, aí quando eu comecei a botar um monte de coisa na coreografia, aí começou a surgir aquele negócio assim, ah, mas a coreografia ajudou. Cara, a coreografia no festival não ajuda. Não ajuda, só que ela engrandece a tua apresentação, né? E no Atabaque de Ouro você tem que levar a melhor coreografia. Se eu pudesse levar 30 pessoas igual o pessoal do Zé dos Anjos lá de São Paulo fez no ano passado, com certeza eu faria. Porque é muito difícil hoje em dia, tá difícil encontrar pessoas que façam essas coreografias. Às vezes você tem que despender de um dinheiro, né, para pagar a pessoa, para alugar roupa, para preparar tudo aquilo. Mas aquilo engrandece, deixa a tua cantiga linda. As minhas coreografias, elas geralmente contam a cantiga.
né? Então, isso para mim é fundamental. A coreografia, eu vou geralmente por festival, eu sempre levo, e no Atabaque de Ouro eu quero fazer a melhor de todas. E esse ano, podem esperar, tem uma surpresa aí que vai dar o que falar. Olha só, Carlinho vai ficar Rômulo, apavorado lá no palco. eu sou Marcelo Fritz, sou diretor do Prêmio Atabaque de Ouro, que está na 19ª edição, que é um prêmio que foi criado para incentivar os movimentos de festivais de melodia de terreiro. Isso é um cenário, tem figurino, tem dança, tem musicalidade, interpretação. Esse evento vai acontecer no dia 7 de setembro na quadra da Portela. Inclusive, eu criei uma página para o Prêmio Atabaque de Ouro, que vai estar com alguns conteúdos exclusivos. E aos poucos a gente vai estar colocando nesta página Prêmio Atabaque de Ouro Oficial no Instagram e no Facebook. Eu quero chamar vocês para seguir a gente lá. Vocês vão estar tendo um pouco da história que a gente está organizando, materiais para inserir lá, como alguns TBTs e de fotos, de vídeos e muitas memórias que a gente tem registrado dessa trajetória de 20 anos, né? Na verdade, o Prêmio Atabaque de Ouro, esse ano, ele completa 20 anos. Ele não teve uma edição por causa da pandemia, mas a gente iniciou em 2005, e esse ano são 20 anos, mas estamos na 19ª edição. Vamos completar a 20ª edição e os 20 anos no ano que vem, se Deus quiser. Então, eu quero convidar vocês a me seguirem aí nas redes sociais, no Instagram, e também o Rômulo de Xangô, né, que também é uma pessoa que sempre está envolvido com a questão cultural, para que vocês possam estar acompanhando um pouco sobre o nosso trabalho. E a gente está com uma série de lives, quase todos os dias vai ter live. Vocês me seguindo nas redes, vocês vão acompanhar. Daqui a pouco, às 22h30, a gente vai ter uma live com o Marcelo Passos, que é de Cuiabá, Mato Grosso, e que é uma pessoa que vai estar falando também, da mesma forma que o Rômulo, sobre a sua trajetória, história e os preparativos de bastidores. Agora, Rômulo, ano passado eu acompanhei muito você envolver as pessoas do seu terreiro, seus amigos, né? Envolvê-los na questão da produção, né? Fazendo bandeirinha, uma série de coisas. Como é que está esse envolvimento e como é que é envolver todas essas pessoas que chegam lá numa sintonia de contribuir de verdade para uma vitória ou numa boa colocação? Marcelo, esse é um trabalho em equipe, né? Primeiro eu queria mandar um beijo para toda a minha torcida, para todo mundo que está passando aqui, deixando um recadinho aqui que eu estou vendo. Deixar um beijo para Zé Carlos, pai Robson, pai Gilson, para o meu pai Eugênio, para todos os terreiros que estão me apoiando. Graças a Deus, Marcelo, eu tenho muitas amizades, sabe? E é isso que eu levo da vida, são as amizades. Então, a gente procura envolver o pessoal do meu terreiro, que já é um terreiro grande. Lá na minha casa tem em torno de 150 médiums, né? Eu tenho a Tucal, outro terreiro que me ajuda, a tenda umbandista do Caboclo Tupinambá e Ogumberamá, e outros terreiros também, né? Então você começa a mobilizar essa turma, né? E essa torcida começa a crescer, e as pessoas vão se envolvendo. No meu terreiro, eu tenho uma equipe, uma galera que me ajuda, pelo menos assim, 6 pessoas estão diretamente envolvidas comigo. Domingo agora, por exemplo, né, a gente tem gira sábado, domingo a gente vai ensaiar e depois a gente vai preparar cenografia, né? Então a gente vai ficar uma tarde de domingo inteira lá preparando tudo que a gente quer colocar na nossa coreografia. E depois eu preciso dessas pessoas para carregar para lá, para montar o cenário na hora, né? O intérprete ele não pode estar envolvido com isso tudo. Se tem uma coisa que o Zé Carlos me ensinou, Marcelo, foi a você não poder se preocupar com a tua coreografia. Então, todo o trabalho que eu faço é aqui agora. Quando eu chego na Portela, é a minha equipe que conduz. Eu não faço mais nada. Então, eles que montam o palco, eles que se arrumam sozinhos, eles que preparam tudo. Eu tenho a equipe que vai fazer algum tipo de lançar papel ou outras cenografias que eu não posso contar aqui agora. Então, assim, você precisa ter essa galera. Você precisa da corimba, você precisa da torcida. Então, eu falo para todo mundo no meu terreiro, principalmente, que é um trabalho em equipe, né? Eu tenho um fogueteiro, meu fogueteiro está aí, ó. O homem que é responsável só por soltar os fogos. Aí, ó, pai Robson também, tomando a benção, pai abençoe a benção, pai Robson está sempre presente aí nos festivais também, incentivando todo mundo, porque isso é legal. As pessoas que vão nos festivais, por mais que às vezes tenham um carinho, uma aproximação, as pessoas às vezes falam de rivalidade, mas existe muito essa questão das pessoas apoiarem de fato, né? Gostei do copo, hein?
Marcelo, se a gente não trouxer novas Gostei pessoas do para os copo, gostei do copo. Gostou? Aqui, ó. Pois é, Você, ó. e você que ainda Copo não novo, comprou copo. seu copo, vou aproveitar e fazer a propaganda, hein? Você que ainda não comprou seu copo da Tabaco de Ouro desse ano, depois vai na rede social do Marcelo aí, você vai ver que tá lindo. Aproveita que tá na promoção ainda. A galera da minha torcida já tá adquirindo, ó. Tem um valor, uma promoção antecipado do copo de 550 ml com tirinha e tudo mais, né? Todo florido, né? Quando eu digo florido, é de detalhes, né? Para que a gente faz tudo com muito amor. Agora, Rômulo, como é que é as pessoas quando estão nessa sintonia, né? Porque às vezes tem gente que entra e começa a dar muita piruada, muitas ideias. Como é que é administrar tudo isso? Olha, não é fácil não. Eu sou meio chato com isso, mas eu aceito muito as ideias, né? E aí eu pego as ideias, converso com os mais velhos, né? Converso com o Zé Carlos, converso com outras pessoas. Pô, o que você acha de eu fazer isso? E as pessoas vão contribuindo, né? E aí a gente vai levando na intuição um pouquinho também o que a gente acha que vai ficar bonito lá. Acho que o mais importante é assim, é a união, sabe? Eu digo sempre no meu terreiro o seguinte, Marcelo, quando você canta na gira, que os filhos de santo tá tudo murcho, assim, sem cantar, sem bater palma, a energia é uma, né? Quando você canta a cantiga que todo mundo sabe, epa, rei, que o terreiro todo canta, a energia vai lá em cima. Então isso acontece na minha torcida. A minha torcida ela não é só de número de pessoas, né? A torcida ela tem que cantar, a torcida tem que balançar a bandeirinha, a torcida tem que aplaudir os outros concorrentes também, né? Então assim, isso eu acredito que isso traz uma energia forte para quem está lá em cima do palco, né? E você consegue interagir ali com o público, sente aquela energia e joga a tua cantiga lá em cima. Eu acredito muito nisso. Agora, já aconteceu alguma vez de você programar alguma coisa? Porque isso acontece em escola de samba, acontece com alguém que vai se apresentar num desfile, a fantasia quebra, o sapato fura, o salto, né? A cenografia, alguma coisa não deu certo lá na hora. Aconteceu alguma coisa assim de não ser exatamente como você planejou? Ah, acontece, sempre acontece alguma coisa. O canhão de lançar fogos já. O, no que eu fui campeão, na Vovó Maria Conga, acho que o colega se empolgou tanto que ele foi botando tanto papel que embolou, entupiu o lançador de papel. No ano passado, por exemplo, eu tinha levado a quantidade grande de gelo seco, que eu queria fazer uma fumaça saindo do caldeirão, e eu botei pouca quantidade, a fumaça não saiu como eu esperava. Mas assim, é o que eu digo, tudo isso eu não vejo. A partir do momento que eu entro ali, a minha função é interpretar bem aquela cantiga, interagir com o público, né? E colocar a minha energia naquela cantiga. Porque se eu me preocupar com a coreografia e você vê que uma coisa não dá certo, aquilo ali pode te afetar e você daqui a pouco você erra a letra, né? Você se perde na estrofe. Então eu não me preocupo nisso. Só vejo depois o vídeo para ver se deu tudo certo, o que deu errado a gente já muda para o outro ano e já tenta fazer diferente. Bom, vamos falar de vitória. Você chegou com um pé quente no Prêmio Tabaco de Ouro. Certamente, pelo seu preparo, né, a gente via, porque a gente começa a observar e a gente vê as pessoas que estão empenhadas demais, né, envolvendo pessoas, e a gente sabe que isso, como você mesmo está falando, isso acaba contagiando as pessoas, né? Você faz com que as pessoas entrem naquela vibração que você está, como você deu o exemplo aí no terreiro, né? A pessoa ela começa a entrar naquele êxtase conforme está todo mundo. E um vai contaminar. É igual você entrar no Maracanã, numa torcida que às vezes você nem é, mas aquilo ali está tanta força envolvida que você acaba vibrando positivamente. Né? Então, Exato. essa vitória, né, a sua no primeiro na sua estreia no Prêmio Tabaco de Ouro, você, como é que é? Porque você falou que era seu sonho, né? Estar no Prêmio Tabaco de Ouro. E aí você está como um forte candidato, né? Você bateu um pouco do convencimento, tipo assim, isso aí é meu, esse prêmio é meu, né? E a gente se convence tanto que a nossa música é a melhor, né? E às vezes até não é, mas a gente fica tão apaixonado, é como um filho, né? Às vezes o nosso filho pode não ser aquela beleza toda, mas o nosso filho é o mais lindo de todos. E aí, quando o seu filho, alguém diz que não é, aquilo machuca você. Como é que foi ganhar o Prêmio Tabaco de Ouro, né?
nessa expectativa da estreia. Porque, por exemplo, o seu próprio mestre, Zé Carlos de Oxóssi, foi uma pessoa que eu me lembro do primeiro Prêmio Tabaco de Ouro, Zé Carlos, naquela época, podia apresentar várias músicas, né? Ele apresentou, acho que 5 ou 6 músicas, 6 músicas. 6 músicas, e não conseguiu ganhar. E eu acho que, de segundo lugar, o Zé Carlos, quando se juntou ao Mano Lopes e o Afonso, em apresentação, eles, eu acho que foram o grupo que mais tirou segundo lugar. Eles batiam na trave direto. E a consagração deles também foi inesquecível quando eles ganharam com o Rei Tambor Joel. de Oió. Aquilo ali foi, de fato, assim, e é uma coisa esperada. Não, eles não ganharam, eles conquistaram, né? Foi E você ganhou logo no primeiro. Como é que é isso? Bom, Marcelo, eu estou na escola de Corimba desde 2017, né? Então, o Zé, ele sempre me lapidou muito para os festivais, né? Então, a gente tinha que ensaiar muito, a corimba tinha que estar muito bem encaixada, você não podia errar a cantiga de jeito nenhum. Então ele consertava, você está cantando, para tudo, botava para cantar de novo. Então eu me preparei muito para o Atabaque de Ouro, né? Então eu sabia que eu tinha chances, mas que para eu ter essa chance, para se tornar isso uma realidade, eu tinha que estar bem na corimba, bem na coreografia, ter uma boa torcida, ter uma boa cantiga e fazer uma boa apresentação. Quando eu saí do palco nesse dia, eu tenho um vídeo que eu gravei no camarim da Grande Rio, o Zé emocionado, né, quase chorando, me abraçando, porque ele me assistiu lá de baixo, e ele falou, cara, você ganhou o Atabaque de Ouro. Assim, na hora é difícil, né, você sempre fica, pô, eu vou ganhar o Atabaque de Ouro, nossa, primeira vez. E eu tenho muito pé no chão com isso, Marcelo, eu sou um cara muito humilde, as pessoas que andam comigo aí me conhecem, né, é, tanto que depois do Atabaque de Ouro, que eu fui campeão, eu passei uns 4, 5 festivais aí sem conseguir classificar uma cantiga, né? E você entra com aquela fama, vem o campeão do Atabaque de Ouro. Que nada. Não dava certo, as cantigas que eu estava levando não combinava. E eu aprendi muito com o Mãe Bandeira também, né? Que você tem que respeitar a opinião dos jurados. Nem todo jurado é obrigado a gostar da tua cantiga, né? E fazer a tua parte, né? E o restante está na mão do júri. Então, assim, deu tudo certo, os astros se alinharam, tudo que a gente quis fazer no palco a gente fez, a energia trocada foi maravilhosa, e aí não teve como. Ainda tive a honra de ganhar de Bia Nascimento, eu acho que foi por décimos, eu me lembro que você comentou disso, né? E a Bia, pô, a Bia é uma grande referência para mim, cara. Em segundo lugar, né? A Bia ficou em segundo, é. Foi. Que, aliás, a Beatriz Nascimento vai estar também. A gente vai estar divulgando aí as participações especiais. Quero mandar um abraço ao Cacique de Ramos, né? Ao Márcio, a toda a diretoria do Cacique de Ramos, que é um dos blocos carnavalescos mais respeitados do estado do Rio de Janeiro, uma referência de cultura popular, que há pouco tempo perderam aí o presidente Bira, né? E que foram convidados por nós. Na verdade, o Cacique de Ramos já estava há algum tempo, né, no nosso sonho de tê-los como padrinho, porque a gente tem o privilégio de ter uma galeria de padrinhos, né, Alcione, Moacir Luz, Dudu Nobre, Ivone Lara, Leci Brandão, Elimar Santos, uma série de cantores de cultura, de Neguinho da Beija-Flor, né, pessoas consagradas, e hoje a gente tem essa oportunidade de trazer essa referência, como trouxemos o Cordão da Bola Preta, o Chefe dos Gigantes da Bahia, e agora a gente tem o Cacique de Ramos. Quero mandar um abraço aos nossos padrinhos que vão estar lá no dia 7 de setembro, na quadra da Portela. E aí a gente tá falando sobre essa questão da emoção, né, de ganhar. Eu queria que você cantasse um pouco desse refrão que emocionou todo mundo, que virou chiclete na boca de todo mundo, né? Queria que você cantasse aí o refrão desse ponto da vovó Maria Conga. Adorei as almas. Na Umbanda ela vem saravá, na Umbanda ela vem saravá, preta velha que vem se demanda, é nossa avó Maria Conga. Caraca, só de pensar, Marcelo, Deus me livre,
Me arrepio todo, me lembra. Eu fecho o olho assim, eu vejo aquela quadra sacudindo as bandeirinhas, sabe? Eu vejo meu pai, que era meu grande incentivador também, sentado, me olhando, né? E no final ele fala: Meu filho, você conseguiu. Foi muito legal. Agora, diz pra gente, você faz alguma coisa para a entidade, né? Você tem alguma, acende uma vela, faz uma promessa, né? Como é que é? Porque, de fato, você é um difusor da cultura, da história, né? Que vocês, os compositores, quando vão buscar, né, os fundamentos, né? E temos muitos aí, e você é o propagador, né? Que você pega essa história e você vai cantar com emoção, né? Com a sua força, um pouco da sua força. Você, como é que é a sua relação com esta entidade que está sendo louvada? Então, a minha cantiga esse ano, ela não é específica de uma entidade, né? Ela fala de todos os Exus, então ele é um ponto de chamada de Exu para ser cantado no início de uma gira de Exu, né? Então ele tá ligado a todos os Exus. E assim, é claro que sempre quando a gente vai pro festival, a gente prepara alguma coisa, né? Já cuida do santo toda semana, né? E a gente coloca ali uma firmeza pro santo, pedindo a ele que nos dê o caminho certo, a direção, as boas escolhas. Sempre tomar um banhozinho de erva, né, para ir preparado, né? Deixa uma velinha acesa. Então, assim, essas mandingazinhas não pode faltar no festival de jeito nenhum para você estar bem preparado, né? E você sabe como é que é, né, Marcelo? Às vezes quando você chega lá, você tá com a torcida muito grande, aí, ó, o zoião já bate. Se não tiver preparado firme, com banho de erva, velhinha acesa, quartinha cheia, vai ficar ruim. Bom, gente, a gente está conversando com o Rômulo, né? O Rômulo é concorrente da 19ª edição do Prêmio Atabaque de Ouro. É um cara que chegou com o pé quente, estreou no Prêmio Atabaque de Ouro há 2 anos atrás, né? Agora está no seu terceiro ano de participação. Chegou ganhando com a vovó Maria Conga, que ele cantou um refrão lindo aqui pra gente, né? Essa cantiga do Leandro de Oxóssi Bonique, né? É, No ano seguinte, ele foi para o Prêmio Atabaque de Ouro, já falando do Fechou Exu, pimenta. né? Que a gente vai falar dessa apresentação também, que marcou o Prêmio Atabaque de Ouro. Você que está aí, eu sou o diretor do Prêmio Atabaque de Ouro, esse prêmio para os destaques dos festivais de melodia de terreiro. Convidar vocês a me seguir aqui no Instagram, para que vocês possam acompanhar esse processo. Ao Rômulo de Xangô, também, que é um grande campeão de festivais de melodia de terreiro. E também a página do Prêmio Atabaque de Ouro, também no Instagram, Prêmio Atabaque de Ouro Oficial. E lembrar que todos essas lives elas vão para o meu canal no YouTube, Marcelo Fritz Oficial, que já tem mais de 150 entrevistas de vida e trajetória, vítimas de intolerância e curimbeiros. Tem lá com o Zé Carlos de Oxóssi, tem lá com o Tião Casimiro e os concorrentes do Prêmio Atabaque de Ouro, que a gente vai estar aí com uma série de lives até próximo ao dia do evento. Dos 22h30 hoje, a gente vai ter uma live com o Marcelo Passos, de Cuiabá. Então, eu quero convidar vocês para participar aqui também na minha página no Instagram. Rômulo, fala para gente sobre essa questão do Exu Pimenta, né? Como é que foi você escolher? Como é que é esse processo de escolher a música que... Porque provavelmente deve ter muita gente, Rômulo, defende essa, né? Porque também você não é um cara que pega a cantiga para ir defender apenas. Você é um cara que estuda, pesquisa, investe, envolve pessoas, cuida de todos os pontos na sua visão e que são importantes para que dê a vitória e com essa vitória dá uma vida a esses pontos. Como é que é escolher? Então, eu componho também, né? Eu tenho hoje em torno de 20 a 25 cantigas minhas. Mas depois que eu comecei a ganhar festival, as pessoas, eu comecei a fazer parcerias, né? E comecei a pegar a cantiga de outro. Eu concordo muito com o Zé, né? Falo a mesma coisa que ele. Eu canto mais as cantigas dos outros porque eu acho que elas são melhores do que as minhas. Por isso que eu canto a cantiga dos outros. Então, assim, então eu tenho alguns parceiros, como o Monique de Oiá, Leandro Dochossi,
Bira Rodrigues tem feito a parceria comigo, o Magu que vai cantar. Então, quando eu acho A que aquela Rodrigo, cantiga excelente compositor, né? A é, própria Beatriz, ela não está participando, concorrendo, né? Mas é uma pessoa que tem uma caneta afiadíssima, né? E que não deve ser esquecida nunca no movimento dos festivais. não, nós estamos até com o negocinho dela e da Monique aí, que em breve vai aparecer nos festivais aí. Então, assim, eu gosto de escolher a cantiga que seja uma cantiga. Primeiro, que as pessoas já, com a minha empolgação e a minha energia, eu não me dou bem quando eu pego uma cantiga lenta, uma cantiga para o Baluaê, uma cantiga de Preto Velho, se ela for no Ijexá, muito lenta, né? Então, as pessoas, aí no final eu vejo as notas e o cara fala, essa cantiga não combina com você. Então, assim, eu procuro cantigas para frente, né? Cantigas que tenham refrão chiclete, cantigas que vá empolgar e que vá mexer com o público e que também que ela tenha uma história que me permita trabalhar em cima da coreografia, né, para poder mostrar naquela coreografia a história da cantiga. Então, é mais ou menos nisso que eu me baseio para escolher a cantiga. E o Exu Pimenta, né, foi uma cantiga de Mãe Lubandeira, Leandro e Monique. Quando eu Ó, conheci essa. a Beatriz está assistindo. A Bia, um beijo pra Bia. E aí, Marcelo, eu peguei essa cantiga da Exu Pimenta, eu falei, cara, a cantiga é minha cara. E aí a Monique e o Leandro, a mãe Lu, falou, cara, vai em frente nessa. A gente quase ganhou essa cantiga, a gente ficou em segundo ou terceiro lugar, segundo lugar, né, no festival. Depois eu pude voltar com ela no festival do Pai Caio. Eu fiquei em segundo de novo, né, perdi pro Vitinho do Oxóssi, mas eu acredito na cantiga. Se eu pegar uma cantiga e eu acreditar nela, eu vou fazer daquela cantiga. Das cantigas que eu peguei hoje, elas nunca ficaram assim, abaixo de terceiro lugar. Se eu ficar abaixo do terceiro lugar, eu volto no outro festival de uma forma diferente, com aquela mesma cantiga, para tentar classificar ela, porque eu acredito naquela cantiga, né? Então, se a cantiga combina com o meu jeito de cantar, se a cantiga é uma cantiga para frente, que traz energia, é o tipo de cantiga que é a minha cara, né? E eu tenho recebido muitas cantigas dos amigos compositores, agradeço a cada um aí que me manda cantiga. Não dá para cantar tudo, infelizmente, porque não está tendo muito festival. Se eu pudesse, eu cantava cantiga de todo mundo. Mas tem sempre umas canetas aí que eu gosto de estar consultando, né? Gosto de fazer parceria e principalmente, se quiser me dar para cantar, pode vir. Aliás, né, a página do Prêmio Atabaque de Ouro, né, que foi criada, Prêmio Atabaque de Ouro Oficial, e a minha página, Marcelo Fritz, Rômulo de Xangô, sigam a gente aí, porque inclusive a gente está divulgando os festivais, né? A gente vai ter logo em seguida do Festival do Prêmio Atabaque de Ouro, o Festival do Carlinho de Xangô, né? Que é beneficente à Casa da Faço da Joaninha, Janinha, né? Tem também o Braguinha, que está voltando aí com o festival, que vai em acontecer novembro. no semestre, né, que é um grande compositor, vai estar presente lá. Braguinha também é um outro grande compositor, né? E vai estar no Prêmio Atabaque de Ouro. Olha, eu já dando aqui algumas, né? Spoiler. Que a gente tem. E a gente vai ter também Volta Redonda, não é Pai isso? Cid. Pai Cid também está ali com o festival que eu tive o prazer de ir ano passado, né? Tive lá e foi maravilhoso, que é um parceiro, vai estar também no Prêmio Trabalho. Aliás, Volta Redonda está vendo uma caravana lá de Volta Redonda que soltou um vídeo outro dia lindo, né? Então, assim, mas essa coisa da emoção, Rômulo, que você fala que tem que contagiar, que tem que ser elétrica, você vê, eu me lembro, aí eu lembrei da Beatriz, que entrou aí, quando ela ganhou com aquele ponto de Oxum, né? Que ela entrou devagar, com toda a doçura de Oxum, né? Aquela doçura de Oxum, aquela coisa toda, e o pessoal tudo parado, olhando de queixo caído, emocionados, que emocionou todo mundo quando ela terminou aquele refrão, quando começou. Aí a Rio Sampa, na época, né? Não foi na Rio Sampa? Acho que foi na Rio Sampa, veio abaixo com um ponto totalmente o inverso disso, né? Que as pessoas imaginam uma coisa que tem que ser elétrica. O Barravento, que só colocava cantor para Herê, aquele ponto também agitado, né? Barravento era muito elétrico. E aí, ou seja, na grande verdade, o Prêmio Tabaco de Ouro ele tem essa característica, né? Ele traz algumas novidades e surge algumas coisas, alguns pontos lindos. Eu me lembro nas gravações que tinha do CD, na época, e que às vezes as pessoas chegavam a ser um pouco desconhecidas e quando elas cantavam surgia muita coisa interessante.
É, a voz da Bia combina muito com esse tipo de cantiga, né? A Bia tem gravado cantigas aí no Spotify, no TikTok, e assim, eu acho que é muito o estilo da pessoa, né? Então, quando o tipo de cantiga combina, a gente tem aí o Davi Tupinambá, um cara que tem uma potência na voz maravilhosa. Você vê, tem o Magu aí que tem uma característica de composição também muito legal. Então, tem gente muito boa no Atabaque de Ouro. Eu acho que esse ano promete, porque tem bons Vai competidores, ser difícil. tá? Vai ser difícil. Vai ser difícil, eu estou me preparando muito para poder dar trabalho, Marcelo. Eu tenho que dar trabalho, entendeu? Eu chego lá para brigar, né? Assim, é uma concorrência saudável, né? Tanto que, assim, Maurício Magu foi uma pessoa que eu levei ano passado no Festival da Joaninha, ele ganhou tudo no festival, né? Ganhou o bloco especial, ganhou o bloco principal, ganhou o melhor intérprete, melhor letra. O Davi é uma pessoa que eu botei no mundo dos festivais. O Max Madeira, que já cantou na Tabaco de Ouro. Então, assim, nós temos essa responsabilidade também, né, como resistência do movimento, de trazer pessoas novas para o meio dos festivais. E se Deus quiser, Marcelo, em 2026, eu vou estar organizando meu primeiro festival, né? Eu estou dependendo aí só do local, porque já chegou a hora, né, de eu dar seguimento nesse legado também na parte de organização do festival. Hoje eu já tenho uma bagagem, né, de festivais, eu tenho referências, anotei até algumas aqui para não esquecer, mas eu tenho Zé Carlos, Afonso, Tião, Mano, Varanda, Valdir de Oxalá, Ivo de Carvalho, Edivander, Barravento, Bia Nascimento, Monique de Oiá, Lu Bandeira. Se for pegar mais da antiga, seu Ítalo de Almeida, Eulina de Ansan, Arlete Moita, Getúlio Braga. Então, assim, tem muita gente, né? Pai Jorge Dogum. Então, assim, uma galera muito grande que eu tive a felicidade de conhecer. Então, assim, como defensor do movimento, né, de festivais, se Deus quiser, 2026, eu vou fazer o meu primeiro festival. E tô sempre aí incentivando os colegas a vir cantar, né? Para poder. Às vezes o cara escreve e tem vergonha de cantar. Eu tô levando um cara lá na Tabaco de Ouro que o cara escreve pra caramba. Nunca participou de festival. Então, assim, já é um cara que vai conhecer aquele movimento ali, se encanta com aquilo ali, e daqui a um mês, 2 meses, ele está inscrito num festival aí. Então, acho que essa responsabilidade é nossa também. No ano passado, né, com a Fosté Filho Gigante da Bahia, que foi padrinho, a gente trouxe ele, o presidente virou para mim e falou assim: Marcelo, eu tenho um amigo que eu estava conversando sobre o seu evento, ele gostaria muito de ir, né? E queria assistir isso, porque ele achou interessante a ideia, né? E esse movimento que ele nunca viu. Na Bahia não tem isso. E aí eu falei, claro. E aí ele veio, ele é presidente da Associação dos Blocos Afro e Afoxés da Bahia. Então você imagina a riqueza cultural, né? E a força de um homem como esse. Ele veio para o Prêmio Tabaco de Ouro. Quando terminou, ele falou assim: eu quero te agradecer por ter me mostrado algo tão bonito e diferente, né? Porque a Bahia ela tem muito aquela cultura do samba de roda, né? Da banda afro, né? Aquela coisa toda, mas ele é uma coisa inédita, eu nunca vi um negócio desse. Estou saindo daqui muito bem impressionado e feliz de ter esse acervo guardado comigo, que eu vou guardar na minha memória. É muito bom quando a gente ouve um negócio desse, né? As palavras de pessoas que são importantes, militantes e resistentes aí da nossa questão cultural. Agora, mas de uma certa forma que a gente fica muito feliz, né? A gente fica, de uma certa forma, também triste, porque a gente vê um movimento importante, que não é só para mim, a gente está entrevistando aqui concorrentes que vão participar do Prêmio Tabaco de Ouro. Eu tenho me comunicado com concorrentes de outros estados que estão aí a duras penas para participar por conta do problema de patrocínio para os nossos eventos. A gente vê aí, né, evento gospel, nada contra, tem que acontecer e o poder público tem que ajudar. Mas é muito difícil para nós, né, a gente assistir o pouco caso com as nossas tradições. Você vê, o Prêmio Tabaco de Ouro, com esses anos todos, né, a gente não ter o apoio da Prefeitura do Rio, a gente não ter o apoio do governo do Estado do Rio de Janeiro, né, é uma coisa que nos deixa indignados, né? Porque é uma coisa importante para a nossa cultura, a gente paga imposto, a gente está falando de um evento referência no Brasil, né? Porque não existe um evento desse porte que reúna tantos estados, principalmente
ao longo dos anos, não é um evento que acontece porque tem patrocínio, nunca teve, né? Um patrocínio integral, a gente já teve alguns apoios significativos, como a Funarge e alguns apoios que a gente tem, mas nunca chegou nem à metade do que a gente gastou no Prêmio Atabaque de Ouro, mas graças a Deus a gente tem uma rede aí de pessoas que contribuem, que ajudam, um lojista ou outro que tem consciência, é a gente conseguir fazer com que a gente possa receber todos esses concorrentes com todo esse amor, com toda essa dedicação, da forma mais digna possível. Mas eu tenho perguntado isso aos concorrentes, quero perguntar a você, Carlinho, o que você acha disso, né? Dessa classe política, né? E desses órgãos públicos que estão aí com o discurso de defesa, de fazer por nós, e não ajudar não é só o Prêmio Atabaque de Ouro, é aí todos esses festivais que aconteciam, alguns que acontecem, e algumas pessoas que deixaram de fazer por desmotivação, por falta de incentivo. Marcelo, a verdade é que assim, a política, os órgãos públicos, esses caras, ninguém chega junto de nada. O cara, para organizar um festival, ele tem que gastar muito dinheiro. Você tem que botar, você tem que alugar quadra, som, comprar troféu, você tem que alugar as mesas, alugar as barracas para botar expositor. E cadê a verba que não chega para ninguém? Entendeu? Nesse Então, assim, é muito fácil, assim, a gente receber visita em terreiro, tudo bonito. Quando chega na eleição, todo mundo é macumbeiro, mas ninguém quer botar um dinheirinho pro cara, incentivar o cara a fazer um festival, né? Aí você vê hoje, cadê o festival do Pai Carlos, do Yula? Cadê o festival do Pai Mutalê, né? Aí eu falei com o Pai Nando, vamos voltar com o Festival Tridente ao caminho. Mas e aí? E o dinheiro pra gente fazer isso? Tira da onde? Então, assim, não tem apoio político, infelizmente a Zé gente não Carlos tem. de Oxóssi, né, que sempre fez grandes festivais, Zé Carlos de Oxóssi. O Zé também parou com o festival porque não tem incentivo, vai tirar da onde? Aí a gente trabalha para poder pagar o evento, porque tudo num festival é de graça. E aí ainda começaram os sambas de macumba, então hoje a pessoa paga R$ 50 para assistir um samba de caboclo, mas não quer comprar uma mesa pro festival do amigo, entendeu? Então eu costumo incentivar muito, eu vou para um festival, eu compro 4, 5 mesas. Não é que eu vou pagar aquelas 4, 5 mesas, não. Eu vou convidar pessoas que vão me ajudar e vão naquele festival. Daqui a pouco o cara não conhece o terreiro dele, passa a conhecer. E aí é assim que a gente vai se unindo, aumentando a união dos terreiros. Porque se depender de política, vai ter o quê? Não tem nada. Não tem nada, não tem um apoio político, entendeu? Por isso que os festivais estão acabando. Né? Por isso que as pessoas só querem fazer samba de macumba, porque samba de macumba dá dinheiro. Festival não dá dinheiro para ninguém. E ninguém quer ir para festival para ganhar status de nada, porque a gente não ganha dinheiro com nada. A gente ganha um troféu que tá aqui, ó. Se eu não cuidar dele, daqui a pouco ele vai se acabar, ele fica só a lembrança. Né? Os meus Não, troféus, os meus troféus que eu ganho, a gente faz festival interno lá na escola, mas e aí? Cadê? Vai acabar o movimento por causa disso? Não vai é acabar, porque nós somos importante a gente resistência. tocar nesse assunto, A gente porque bota a cara para organizar um festival, você sabe disso, você é um cara para fazer o Atabaque de Ouro, você sabe o trabalho que é, né? Que você precisa de muitas pessoas para ajudar e não tem. É o próprio lojista que ganha dinheiro o ano todo com Umbanda, quando chega no festival, no Atabaque de Ouro, o cara não quer colaborar com a merreca. É difícil, Marcelo. é muito complicado. Bom, vamos para a alegria. Alegria é o Exu Pimenta, que embora você bateu na trave, mais emocionou todo mundo, né? Queria que você cantasse aí o ponto do Exu Pimenta. Esse era bom, né? Claro, Exu, tá ele aqui com a camisa. É, A noite escura, quando a coruja pia, o corvo se arrepia e o mago feiticeiro queima a tuia no terreiro. Vejo a fumaça subir. Brasa, enxofre, uma cuia de marafo, vence todas as demandas, Exu tem peito de aço. 7 pimentas mergulhadas no dendê, vela queima a noite inteira, Inaína, Laroie, canta Portela. E na porteira, peça licença, tem sentinela, Exu não é de brincadeira. Exu Pimenta é morador, saúde a força de Exu, meu protetor. Laro Exu, Exu é bom demais. isso é lindo, tá vendo? E assim vai ficando, a gente acaba tendo falhas graves
Dentre elas, a gente não conseguir, né, fazer com que a gente tenha etapas, que o Prêmio Atabaque de Ouro, todo mundo fala, é uma maravilha, mas, gente, eu sonho grande, né? A gente teve o prazer de fechar via Music. Aquilo me irritava quando eu via as pessoas sempre falavam, os evangélicos fecham, mas a gente nunca fecha, nunca teve nenhum evento de macumba. E eu me lembro quando eu cheguei na Via Music a primeira vez, eu levei 2 pessoas comigo. E as pessoas ficaram mudas. Elas começaram a olhar para o teto, para o lado, eu senti que elas estavam tímidas. E aí eu virei, gente, o que é isso? O que foi? Marcelo, você tem certeza disso? E eu não tinha dinheiro para fazer tudo aquilo, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito: ouse fazer e o poder lhe será dado. Eu cheguei lá e eu tive uma reunião com os articuladores, com pessoas que estavam me apoiando para que a gente pudesse chegar. E eu consegui convencer o cara da importância que a gente ia levantar o dinheiro para pagar. E foi muito interessante, porque quando a gente tinha fechado, aí eu cheguei lá para a segunda visita, e aí algumas pessoas que trabalhavam lá, as pessoas humildes, né, arrumando, limpando, carregando coisas, aí uma chegou para cima de mim, baixinho, e falou assim, é verdade que vai ter um evento de macumba aqui? Tá todo mundo falando isso, que vai ter um evento de macumba aqui. Nunca teve. Então, isso para a gente é muito importante. A gente tem poder de fazer muito mais. Quando eu fechei o Scala lá atrás, então o povo de Santa ele pode estar onde ele quiser. A gente precisa, é o que a gente estava falando, a gente precisa de políticos, a gente precisa de um poder público. Ano que vem é ano de eleição. Então, as pessoas precisam se conscientizar que aqueles R$ 50 do dia da eleição, ou aquele certificado, que às vezes é muito dado, né? Aí outro dia eu fui lá no Cais do Valongo, mãe Deusuíta, que é uma mãe de santo de 90 anos. Ela abre a fala dela dizendo que estava secretário de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, tinha representante do governo federal, representante do Estado, do IFAM, e ela falou, a primeira fala dela, pelo amor de Deus, eu tenho 90 anos, eu já dediquei muita cultura, a gente precisa de dinheiro. O povo de santo precisa de dinheiro, não de falácia. E eu peguei, fiz até um vídeo que deu muitas visualizações, porque é uma senhora pedindo socorro. Eu comecei minha militância, o ICAPRA tem 26 anos, né? E os nossos produtos. Eu comecei a militância com mãe Deusuíta. Então, para a gente, é muito triste a gente ver uma pessoa chegar na idade que está, né? Com saúde debilitada, tendo que dizer nessas palavras. Inclusive, eu abordei o secretário de Cultura do Rio de Janeiro, falei com ele da importância que ele falou dessa questão dos projetos continuados, e eu falei com ele, falei, secretário, por favor, um evento que acontece há 19 anos. É um evento que acontece há 19 anos. Não foi lançado por causa de um edital ou por causa de um dinheiro que um ou outro deu, não. Pelo contrário, ele começou do inverso. Eu não quero que faça, eu quero que ajude, porque eu acho que é a obrigação do poder público ajudar. Você está me entendendo? Então, essa é nosso lema, para que a gente trabalhe, mas a gente precisa refletir sobre isso. Porque chega nas eleições, é o que o pai Robson, né? Pai Robson falou. Visita não sei quantos terreiros, bate palma, faz dancinha, mas, infelizmente, na hora de fato brigar, meter o pé na porta para a gente receber ajuda, não tem. Agora, Rômulo, vamos falar deste ano, da música desse ano. Você vem com Exu de novo, Rômulo? Venho com Exu de novo, né? Porque foi uma cantiga que eu tirei 2 segundos lugar com ela, então é uma cantiga que eu acredito muito nela. Marcelo, eu queria mandar um beijo para o pai Carlos, da Casa do Cacique Tororó, lá de São Paulo, para o pai Gilson, para o pai Robson, para todos os terreiros que estão me ajudando, para todos os meus amigos e os meus familiares que já compraram o seu ingresso, sua camisa. Nossa torcida já está enorme e eu só peço a vocês muita força para a gente cantar o refrão. Hoje eu falei com o Rômulo, pelo amor de Deus, para de me perturbar com mesa. Chega de mesa. Vai se preocupar com a sua coreografia, com o seu figurino, com a sua maquiagem. Chega de mesa, porque ele fala, será que dá tempo de fazer mais camisa? Quero ver a quadra lotada, né? Quero ver a quadra lotada. Mas esse ano, Marcelo, eu tô trazendo a cantiga do Leandro, né? Essa cantiga que a gente já
já fez ela algumas vezes. Essa cantiga, em alguns terreiros já canta essa cantiga. É uma cantiga maravilhosa para Exu. E eu espero que esse refrão pegue muito bem lá. Não vou cantar a cantiga toda, vou cantar o refrão e a estrofe do meio, só para dar uma palhinha para essa galera do que vem aí. Uma benção, madrinha. Seu beijo. Lara Exu, Exu é Mojubá. É hora, meu Santo Antônio. Ogum tá na porteira, mandou chamar. É hora, meu Santo Antônio. Ogum tá na porteira, mandou chamar todo o povo da rua pra nos ajudar. Do Cruzeiro das Almas, todo o povo da lira, todo o povo da estrada, da encruzilhada, Ogum mandou chamar. É hora, meu Santo Antônio, Ogum tá na porteira, mandou chamar. É hora, meu Santo Antônio, Ogum tá na porteira, mandou chamar todo o povo da Calunga e quem vem de lá. Ai, meu Santo Antônio, Exu e Pombogira, Ogum mandou chamar. É hora, meu Santo Antônio, Ogum tá na porteira, mandou chamar. Ah, isso vai arrebentar! Caraca, esse ano vem. Estando aí bicampeão. Ah, minha mãe, minha fã, um beijo, mãe, te amo. Mãe vale. Mas bicampeão de novo. Pô, mamãe não vale, pô. Mas minha mãe é minha grande incentivadora, né? Minha mãe vai em todos os festivais, Marcelo. Pode olhar aí nos festivais, minha mãe tá comigo. É a rainha da torcida, já foi enfaixada. Ela, ó, minha mãe, minha mulher, que faz coreografia comigo, tá em todos os festivais comigo, meu filho que toca. Agora eu vou botar a cantiga de beijada no Carlinhos, tô querendo botar minha filha menorzinha, pra já ir entrando no esquema já. Agora, o Rômulo, família toda envolvida, né? Outro dia você falou que seu filho foi tocar não sei aonde, estava vendendo mesmo. Tá numa macumba aqui, já tá na macumba lá ajudando o terreiro. Aí, ó, Braguinha, ó, Braguinha. Braguinha, um abraço, sua bênção, meu. Ô, Rômulo, fala pra gente essa coisa da rivalidade, né? As pessoas falam de rivalidade. Ah, o festival tem isso, tem aquilo. Que a gente está no festival, né? Eu me sinto tão à vontade nos festivais, né? Aquela coisa da amizade, de um ajudar o outro, de um subir no palco para o outro, participar da coreografia. Como é que é isso? Marcelo, as pessoas mais velhas, às vezes no festival, comentam assim: ah, antigamente era diferente, um ajudava o outro. Cara, pra mim isso já voltou, tem tempo, tá? Tanto que, por exemplo, eu levei Magu pra festival, né? Meu filho vai tocar no Atabaque de Ouro, ele vai tocar pro Maurício Magu, ele vai tocar pro Alexandre, que tá aí na live, meu parceiro também, vai tocar pra ele, e é assim no festival, um toca pro outro. Não tem essa rivalidade, sabe? A gente fica ali torcendo para que o irmão faça um bom trabalho no palco, para que ele não erre a cantiga, para que ele apresente aquela cantiga boa. Então eu, por exemplo, no festival, fico lá assistindo, tento cantar junto, porque eu sei que isso ajuda o intérprete. Quando você olha, você está cantando, você olha, a pessoa está cantando a tua cantiga, aquilo ali te ajuda. Então eu procuro fazer isso. Eu ajudo, eu boto papel picado para os outros, eu já paguei coreografia para os outros. Quem me conhece aí pode saber que eu estou falando a verdade. Então, assim, isso hoje, eu não vejo isso no mundo dos festivais, e no Atabaque de Ouro não é diferente. Né? Enquanto a gente está lá no camarim, é aquele negócio de um ajuda o outro, me empresta isso, me empresta aquilo, faltou um negócio, rasgou uma roupa, tem que costurar, o outro tem uma linha. Então, assim, é uma união muito grande dentro do camarim, né? É só quem está no Atabaque de Ouro que vai vivenciar isso. Infelizmente, aí, a galera que ainda não foi vai ficar querendo saber como é que é. Então, assim, lá dentro tem isso. E dentro do festival, eu não vou ter... Pô, Carlinhos é meu irmão, tá em vários projetos aí comigo, né? Maurício, o pessoal do Dutch, eu ganho luz no caminho.
né? Tem a Janaína, o Davi Tupinambá. Então, assim, a gente está aqui para ajudar um ao outro, porque não é eu deixando de tocar pro fulano que eu vou ganhar o festival. Não é isso. Eu vou ganhar o festival se eu fizer um bom trabalho, né? Se o jurado gostar da minha cantiga, se a minha letra tiver fundamento. É isso. Meu filho hoje, no festival, ele junta com o outro menino da escola, o Bruno. Cara, esses caras, eles, Bruno e Joãozinho, no Festival do Dário, agora tocaram para 90% do festival. Entendeu? E fica ali, é isso que eu ensino para ele, porque foi assim que eu aprendi. Então eu procuro ficar lá na frente do festival, porque se faltar um corimbeiro, eu vou lá. Se o cara quiser que eu faça um coro, eu vou lá. Não tem problema. O Alexandre vai fazer coro na minha cantiga. O Caio vai tocar na cantiga do Alexandre. O Caio vai tocar pro Magu. E é assim, um vai ajudando o outro. Então, assim, é uma união muito grande. Existe a disputa, todo mundo quer ganhar, mas ninguém quer passar a perna no outro, ninguém quer estar torcendo pro outro errar, né? A gente está aqui para se ajudar e para engrandecer o evento, né? Porque quem tem a ganhar é a Umbanda, é o Prêmio Atabaque de Ouro, são as pessoas que vão ali passar aquela tarde assistindo aquelas apresentações. E eu sempre digo aqui, gente, e eu faço questão de dizer aqui também nessa live, que o Prêmio Atabaque de Ouro, as pessoas associam muito ao Marcelo Fritz, e eu tenho essa coisa de puxar as rédeas mesmo. Não é porque eu criei o Prêmio Atabaque de Ouro, é porque a gente sabe que é como uma criança, né? Uma semente que foi plantada e que precisa ser regada e precisa ser muito de muita atenção e muito cuidado nosso, porque a gente sabe que tem muita gente que quer se aproveitar, quer ocupar um espaço que às vezes não é dessas pessoas. E o Prêmio Atabaque de Ouro, a gente sabe que o que tanto necessita do nosso empenho para que ele aconteça, né? Porque as pessoas ficam muito, é muita tensão, o Marcelo fica nervoso, não sei o quê. Se não for, a coisa não acontece, a coisa não rola, né? Então, por isso que é importante a gente colocar, o Prêmio Atabaque de Ouro não é do Marcelo, porque eu já ouvi de muitas pessoas, fulano veio no Atabaque de Ouro, conheceu a nossa cultura, nunca tinha ido a um terreiro, entrou no terreiro. Agora ele está, né, mobilizado, movimentou-se por conta do que ele viu, da beleza plástica. Então a gente tem esse compromisso. Você falou aí do samba, né, de macumba, que está sendo muito cantado e virou shows, né? Isso aí veio desse movimento que é o Prêmio Atabaque de Ouro. Esses compositores que têm uma importância, uma simbologia, a gente vê aí grandes intérpretes de música de macumba, que são pessoas que... O que eles cantam de música e que tiveram de referência no início? Músicas que foram divulgadas no Prêmio Atabaque de Ouro. Não é verdade? Então, É assim, verdade. é muito importante a gente estar junto, porque é um movimento que não é do Marcelo, é um movimento nosso, onde eu preciso... E quando eu falei aqui desses apoios que a gente tem, cada lojista, cada um de vocês que compra uma entrada, você está sendo um parceiro, porque hoje eu tenho uma estratégia alternativa, já que a gente não tem patrocínio, onde a gente precisa de comprador de mesa, a gente precisa de alguns apoios, a gente precisa dos expositores, a gente tem toda uma estratégia que tudo tem que dar certo, senão, se der errado, é complicado, entendeu? Assim, eu quero agradecer a todo mundo, né? A gente está chegando ao finalzinho da nossa live, todo mundo que mandou a sua mensagem, muita gente mandando mensagem para a gente, não deu para ver todo mundo, nem responder todo mundo, mas só lembrando a vocês que mandou algum recado, que mandou algum alô, né, que mandou uma mensagem para o Rômulo, para o Prêmio Atabaque de Ouro, que se exaltou, que é importante vocês emitirem a opinião de vocês. Quando a live for baixada, que ela vai ficar, eu quero só informar vocês que todos esses comentários vai cair. Então, eu queria pedir a vocês que voltassem e que deixassem esse comentário novamente. É muito importante para nós. Compartilhasse a live nos seus grupos de WhatsApp, grupo do terreiro. Né? A gente está com ingresso ainda à venda. Graças a Deus, as vendas estão indo bem. Né? A gente tem muitos grupos. Hoje mesmo eu quero mandar um abraço para a mãe Rita de Ogum, de Coelho da Rocha, São João de Meriti. Foi muito emocionante. Está nos meus stories, está nos stories do Prêmio Atabaque de Ouro, nos meus status também. Eu entreguei hoje para a caravana dela e eu falei assim, mãe Rita, quantos anos a senhora está conosco? Aí ela falou, ou seja, o Atabaque de Ouro nem existia, ela já estava, fazia caravana e levava o terreiro dela para participar. Ou seja, a Atabaque de Ouro tem 19 anos, né, de edições, mas é 20 anos.
Há 19 anos, ela leva um grupo, uma caravana do terreiro dela. E como ela, tem Mãe Selma, que vai estar lá amanhã, e muitos outros grupos que estão conosco há muitos anos. Sempre tem aquele grupinho que vai. E você que quer formar a sua torcida, a sua caravana, entre em contato conosco. Os ingressos estão sendo vendidos na plataforma Simpla, mas algumas Mas pessoas... chama no direct do Rominho de Xangô que ele tem. Você tem ingresso ainda? Marcelo, eu tô falando contigo, tá subindo o WhatsApp aqui, ó, comprando ingresso, você não tem ideia. É mesmo? Pô, maravilhoso, maravilhoso. Rômulo, eu quero agradecer aí o seu carinho, parabenizar você, e não só você, parabenizar todas as pessoas que te cercam, que eu tenho certeza que não são só pessoas, mas muitas energias positivas, né? As suas palavras bonitas aqui falando da sua contribuição para que esse movimento persista, porque eu cheguei no movimento dos festivais no momento aonde eu vi um reaquecimento, contribuir para que esse movimento fosse para vários estados do Brasil. Houve um momento, no ano passado, a gente chegou a ter 7 apresentações concorrentes do Prêmio Tabaco de Ouro. Esse ano a gente já está com 11, a gente teria 12, só que eu cortei uma que estava muito em cima. Então, assim, a gente está nos momentos bons e nos momentos ruins, e eu não tenho dúvida que esse ano a gente vai dar um pontapé para que esse movimento possa subir cada vez mais e com pessoas como você. Obrigado, Marcelo. Te agradecer mais uma vez por estar na Tabaco de Ouro. Agradecer a toda a minha torcida que já comprou ingresso e camisa. Dizer que a gente ainda tem ingresso, a gente dá um jeito. Quem ainda quiser ir para a torcida bicampeão da Tabaco de Ouro, pode vir, que a nossa torcida é igual coração de mãe. Ela abraça todo mundo, eu tenho certeza. A gente vai torcer não só para o Rômulo de Xangô, a gente vai torcer para todos os concorrentes que estiverem lá participando, engrandecendo esse evento, né? E dizer aí para a galera do movimento dos festivais que a nossa resistência ela não vai parar, né? Eu, graças a Deus, eu me lembro uma frase que você falou, Marcelo, lá atrás para mim, você falou assim: garoto, você está construindo a tua história. E hoje eu olho para trás assim e eu vejo, sabe? Aquela frase, né? Eu ganhei o respeito dos mais velhos, virei referência para os mais novos, então eu não posso errar, né? Então o meu comportamento dentro dos festivais vai ser sempre um comportamento de solidariedade com os amigos, quem eu puder ajudar, quem for de fora do Rio, que está vindo para Tabaco de Ouro, tiver com dificuldade, chama no direct que a gente vai dar um jeito de ajudar e juntos vamos fazer o melhor Atabaque de Ouro, né, de todos os tempos. E graças a Deus já estou classificado para o ano que vem, porque eu já ganhei o festival esse ano. Então, Atabaque de Ouro 20 anos, eu quero estar lá, quero estar com a faixa de Olha, bicampeão do Atabaque de Ouro. axé. Gente, olha só. Estamos juntos. Às 22h30 a gente vai ter uma live. Eu vou comer alguma coisa e dar uma respirada. O trabalho não para. Vou adiantar algumas coisas aqui nesse intervalo dessa live para outra. Agora, você falou tudo isso, Rômulo, esqueceu de falar tudo isso, que é bom que as pessoas falem, não você. Você estar aí com toda essa história e ter adquirido o respeito de todas essas pessoas com humildade. Isso é o mais importante. Não subir a sua cabeça o prêmio, não subir a sua cabeça as apresentações, não subir a sua cabeça. É tudo a isso que às vezes envaidece as pessoas e faz com que elas percam o caminho. A humildade é uma qualidade nobre que nós devemos preservá-la e cultivá-la para que a gente possa não só ter para nós, mas dar de exemplo para os outros. Valeu, Rômulo. Tamo junto. Valeu, Marcelo. Obrigado. Tamo junto, galera. Dia 7 de setembro, lá na quadra da Portela. Vamos sacudir e vamos rumo ao bicampeonato e ao tri da torcida. Vamos com tudo. Valeu! Daqui a pouco, 22h30, eu e o concorrente de Cuiabá, Mato Grosso, Marcelo Passos, vamos saber um pouquinho como é que está a corimba de Mato Grosso, vindo para o Rio de Janeiro para o maior encontro de corimbas do Brasil. Forte abraço. Fera. A live vai estar na minha página, na página do Prêmio Tabaco de Ouro, na página do Rômulo e na página do Icapra. Tamo juntos. Valeu, valeu. Um abraço, galera. Tamo junto.